minha mãe contratou um padre para fazer bênção dentro do meu quarto, sem me avisar. Sabe quando você acorda com aquela sensação de que tem alguma coisa errada acontecendo, mas o seu cérebro ainda tá no modo soneca e você demora uns minutos para entender o que tá pegando? Pois foi exatamente assim que começou o meu dia naquela bendita terça-feira. Eu acordei com um cheiro forte de incenso, uma mistura de lavanda com alguma coisa que parecia, sei lá, madeira queimada? E junto com o cheiro veio o som, um barulho de vozes. Mas não eram vozes normais, era uma mistura de reza com canto gregoriano desafinado. Eu juro, parecia que tinha uma missa acontecendo dentro da minha casa. E detalhe, tudo isso antes das 8 da manhã. A primeira coisa que eu pensei foi que minha mãe tinha surtado de vez. Porque assim, ela sempre foi dessas bem religiosas, sabe? Daquelas que colocam terço no retrovisor do carro, espalham santinho em cada canto da casa e tem uma garrafinha de água benta guardada dentro da bolsa, como quem guarda álcool em gel. Mas por mais devota que ela fosse, ela nunca tinha chegado ao nível de fazer um culto matinal sem me avisar. Eu levantei da cama meio zonza, de camisola ainda, com o cabelo todo embolado, parecendo uma arara que dormiu na ventania. Saí do quarto, fui andando em direção ao corredor e foi aí que eu levei o primeiro susto. Na porta do meu próprio quarto tinha um homem de batina. Isso mesmo, um padre. Em carne, osso e estola colorida. Ele estava ali parado na porta com uma expressão super concentrada, fazendo o sinal da cruz, com um turíbulo na mão, aquela coisa que solta fumaça, que eu só tinha visto na missa de domingo. E atrás dele, a minha mãe, toda emocionada com os olhos marejados, segurando um terço gigante, como se fosse a plateia VIP da bênção. Eu gelei. Fiquei parada, olhando aquela cena com a cara de quem tá tentando processar a realidade, mas o sistema tá travado. Só consegui soltar um: que tá acontecendo aqui? A minha mãe virou pra mim com a maior cara de pau do mundo e respondeu como se fosse a coisa mais normal da vida: filha, é só uma bençãozinha, uma limpeza espiritual. Fica tranquila, é pro seu bem. Pro meu bem? Uma invasão de privacidade dessas? E detalhe, enquanto ela falava isso, o padre já tinha entrado no meu quarto, começou a balançar aquele turíbulo para todos os lados, soltando fumaça nas minhas roupas, nos meus livros, no meu travesseiro. Eu só conseguia pensar no cheiro que ia ficar impregnado por dias. E aí começou o desfile de frases que eu nunca imaginei ouvir dentro do meu próprio quarto. O padre começou a rezar em voz alta, pedindo para afastar as más energias, os espíritos obsessores, as influências negativas, as más companhias. Nessa hora eu até engasguei. Más companhias? A que ponto a minha mãe tinha chegado no nível de preocupação? Será que ela achava que minhas amigas eram demônios disfarçados? Ou pior, que meu namorado, com aquele jeito meio largado dele, fosse algum tipo de entidade do mal? Eu comecei a rir, de nervoso mesmo. Porque, gente, o padre estava rezando com tanta fé, tanta convicção, que parecia que eu tinha feito um pacto com alguma coisa muito sinistra. E para piorar, minha mãe começou a dar testemunho. No meio da oração, ela começou a falar: Senhor, eu peço por essa menina que anda tão arredia, tão rebelde, que passa horas trancada nesse quarto, nesse computador, que não quer saber de sair, que fica nesses joguinhos, nesses vídeos estranhos. Senhor, afasta essa má influência. Traga a luz de volta para a vida dela. Eu queria desaparecer, me enterrar de vergonha. Eu nem sabia onde enfiar a cara. Tentei interromper falando: Mãe, pelo amor de Deus, para com isso, tá todo mundo ouvindo. Mas ela fingiu que nem me ouviu. E como se já não fosse constrangedor o suficiente, os vizinhos começaram a dar aquela famosa espiadinha básica. Porque, claro, a gritaria estava tão alta que o pessoal da rua já estava curioso. Eu vi pela janela que Dona Cida, a fofoqueira oficial do bairro, estava ali na calçada com a mão na cintura, cochichando com a filha dela. Eu só conseguia imaginar o grupo de WhatsApp da rua bombando com mensagens do tipo: Gente, cês estão sabendo? A filha da Maria tá passando por um exorcismo. E o padre seguia firme, jogando água benta nos cantos do quarto, abençoando as minhas almofadas, a minha escrivaninha, meu abajur. Teve uma hora que ele até colocou a mão na minha cabeça e soltou um sai, espírito de rebeldia. Eu quase chorei de rir. Só que por dentro, porque por fora eu estava tentando manter uma dignidade que já tinha ido embora fazia tempo. Quando eu achei que a situação ia melhorar, veio o segundo ato dessa palhaçada. Minha mãe resolveu contar pro padre que eu tinha um problema sério com a fé. Disse que eu andava afastada da igreja, que eu questionava demais, que eu não respeitava as tradições da família. Ela esqueceu de contar que eu só tinha faltado umas missas porque estava estudando pro vestibular, mas detalhes. Enfim, esse foi só o começo da tragédia. Porque o que aconteceu depois?
Aí sim virou um escândalo de bairro. Quando o padre finalmente terminou aquele ritual improvisado dentro do meu quarto, eu achei que o pesadelo tinha acabado. Ele fez o sinal da cruz pela última vez, desejou paz e luz para todo mundo, e saiu da minha casa com a expressão de missão cumprida, como se tivesse acabado de salvar uma alma perdida. Minha mãe foi atrás dele até o portão, agradecendo 1000 vezes, dizendo que ele era um anjo enviado por Deus, que aquela bênção tinha sido tudo o que ela precisava para dormir tranquila à noite. Eu fiquei ali no corredor, parada, olhando para aquela cena, tentando entender como a minha terça-feira, que tinha começado com planos de dormir até mais tarde, tinha virado aquilo. E olha, eu nem tinha chegado ao auge da vergonha. Quando a porta fechou, eu pensei que ia finalmente ter paz para respirar fundo, tomar um café, abrir o notebook e seguir com meu dia. Mas minha mãe, ela não deixou barato. Veio na minha direção com aquele olhar de satisfação de quem tinha feito a coisa certa e começou o sermão. Disse que era por amor, que era pela minha proteção espiritual, que ela estava preocupada com a minha saúde emocional, e que se eu não estava enxergando a gravidade da situação, era porque eu estava cega pelas más influências da internet. E aí começou a lista. Minha mãe me acusou de tudo. Disse que eu andava agressiva, mal-humorada e irritadiça, que eu não queria mais conversar com ela, que vivia trancada no quarto, que meu quarto estava com uma energia pesada, que ela sentia um arrepio toda vez que passava pela porta. Sério, ela usou a palavra arrepio. Eu fiquei de boca aberta. Porque, claro, o fato de eu estar estressada com faculdade, trabalho e vida adulta, obviamente era culpa de uma entidade maligna e invisível, né? Lógico que não tinha nada a ver com o tanto de responsabilidade que ela mesma jogava nas minhas costas. Tentei argumentar. Disse que ela tinha ultrapassado todos os limites da privacidade, que ela não podia simplesmente enfiar um padre dentro do meu quarto sem me avisar. Mas ela, com aquele tom passivo-agressivo típico, respondeu: "Ah, desculpa, filha. É que se eu te contasse, você ia dizer que não queria. E eu precisava fazer isso antes que fosse tarde demais." Tarde demais pra quê? Pro meu quarto virar um portal do inferno? Eu só não gritei porque já estava cansada. Só respirei fundo e fui pro banheiro lavar o rosto, tentar colocar a cabeça no lugar. Mas mal sabia eu que o show ainda estava só começando. Porque enquanto eu tentava recompor minha sanidade, o telefone dela começou a tocar. Quem era? Dona Cida, a vizinha fofoqueira. Obviamente. E o que ela queria? Saber detalhes do que tinha acabado de acontecer. Porque, né, o bairro inteiro já estava comentando. Segundo minha mãe, a conversa foi mais ou menos assim: "Maria, que foi aquilo? Tava todo mundo ouvindo daqui da rua. Ai, Cida, foi só uma bênção. Uma limpeza. A menina aqui tava precisando." Mas menina, tá tudo bem? Ela tá passando por alguma coisa? Tava todo mundo achando que era exorcismo. E o pior, minha mãe, ao invés de esclarecer, fez o favor de alimentar a história. Disse que Deus tinha agido na hora certa, que as forças negativas estavam fortes, que ela sentiu que precisava fazer alguma coisa urgente. Gente, eu não sabia se ria ou se chorava. Porque a essa altura, a história já tinha virado um episódio de filme de terror de baixo orçamento, versão fofoca de bairro. Quando eu desci para a cozinha, meu celular já estava com notificação de mensagem de 3 pessoas diferentes do bairro. Uma delas, a Carol, minha amiga de infância, me mandou um áudio dizendo: "Amiga, pelo amor de Deus, me conta, tá tudo bem aí? A gente ouviu uns barulhos estranhos. Sua mãe disse que foi uma intervenção espiritual, que história é essa?" Eu fiquei em choque. Tentei ignorar, mas não teve jeito. As mensagens só foram aumentando. E não parou por aí. À tarde, quando eu saí de casa para ir até a padaria, parecia que eu era uma celebridade do escândalo. Todo mundo me olhava. Teve gente que até me desejou forças. Tipo, de verdade. A senhora da banca de jornal me olhou com pena. O moço da farmácia me perguntou se eu precisava de algum floral para ansiedade. Até o cachorro da vizinha parecia me olhar com um certo receio. Voltei para casa bufando e fui direto pro quarto. Quando abri a porta, quase desmaiei com o cheiro de incenso que ainda estava impregnado. Minhas roupas, tudo com aquele odor forte. Até minhas almofadas pareciam ter passado um mês dentro de uma igreja. Tentei abrir as janelas, ligar o ventilador, jogar um desinfetante, mas parecia que o cheiro fazia parte da estrutura da parede. E como se tudo isso não fosse o bastante, minha mãe veio bater na porta toda cheia de boas intenções, trazendo um copo de chá calmante. Disse que eu precisava relaxar, que o processo de purificação espiritual era assim mesmo, que nas primeiras horas a gente sente um pouco de incômodo, mas depois passa. Eu só conseguia olhar para ela com a expressão de quem já desistiu de lutar.
E aí, quando eu pensei que o dia ia finalmente acabar em paz, veio a cereja do bolo. Ela me avisou que tinha marcado outra visita com o padre, para a semana seguinte, dizendo que uma bênção só não era suficiente para dar conta do peso espiritual que estava aqui em casa. Eu só consegui fechar os olhos e contar até 10. Porque, o que mais poderia dar errado? Pois é, mal sabia eu, que o pior ainda estava por vir. Depois daquela terça-feira desastrosa, eu achei de coração que minha mãe ia se acalmar, que o surto espiritual ia durar só um dia, que a fase da purificação ia passar, igual aquelas modas que ela pegava de vez em quando, tipo a fase do suco detox, a fase da yoga na sala, a fase do óleo essencial de lavanda que ela queria pingar até dentro do arroz. Mas não. Ela resolveu que a tal bênção tinha sido só o primeiro passo de uma jornada de fé. E adivinha qual foi o segundo passo? Criar um grupo de oração no WhatsApp, só com as mães do bairro. Isso mesmo. Um grupo inteiro dedicado a compartilhar mensagens, orações, correntes de fé e, claro, atualizações sobre a minha libertação espiritual. O nome do grupo? Mães em Oração pela Juventude. Eu não tô inventando. Eu vi com meus próprios olhos quando ela deixou o celular desbloqueado em cima da mesa. Tinha até figurinha com a frase Deus no comando e emoji de mãozinha rezando. O problema não era só o grupo em si, mas o fato de que, a partir daquele dia, meu quarto virou pauta fixa das conversas. Cada passo meu dentro de casa virava motivo de análise. Se eu demorava para sair do quarto, ela tá reclusa de novo, o espírito da preguiça tá forte. Se eu ria sozinha vendo vídeo no TikTok, olha aí, tá rindo de coisa boba, típica influência demoníaca da internet. Se eu suspirava, sintoma de opressão espiritual. Era cada diagnóstico que eu ficava até com medo de respirar perto delas. E como se isso já não fosse invasivo o suficiente, começou o turismo religioso dentro da minha casa. As amigas da minha mãe começaram a aparecer do nada, com a desculpa de vir tomar um café, mas na verdade vinham para espiar o meu quarto. Sério, teve um dia que eu estava deitada tentando cochilar, e de repente ouvi vozes no corredor. Levantei, abri a porta, e lá estavam Dona Cida, Dona Neide e Dona Lourdes, todas agachadas na porta do meu quarto, olhando para dentro como se estivessem fazendo uma visita guiada ao quarto mais mal-assombrado da cidade. Nossa, Maria, até que tá arrumadinho, viu? Eu esperava algo mais carregado. Soltou Dona Neide dando uma olhada nos cantos da parede. Mas olha essa cortina, será que não tá acumulando energia ruim ali? Completou Dona Lourdes, apontando pro meu varão de cortina como se fosse o esconderijo de todas as almas penadas do universo. Minha mãe, claro, fazia aquele teatrinho básico. Ah, meninas, depois da primeira bênção já melhorou muito. Mas ainda tem coisa pra limpar, viu? Por isso que chamei o padre de novo pra semana que vem. Eu juro, eu só não gritei porque eu sabia que se eu perdesse a paciência, ia virar mais um argumento pra elas dizerem que o espírito da revolta tava agindo. Voltei pro quarto, bati a porta com força, o que foi um erro, porque virou motivo para mais uma rodada de orações do lado de fora, e fui desabafar com as minhas amigas no grupo do WhatsApp. Contei tudo, detalhe por detalhe. Até mandei foto das vizinhas espionando pela porta. O grupo explodiu de risada. As meninas começaram a me chamar de a endemoniada da Rua 7. Até fizeram meme com uma foto minha com cara de sono, com a legenda, possuída pelo espírito da preguiça. Só que aí, como desgraça pouca é bobagem, a história começou a se espalhar para fora do nosso círculo. As filhas das vizinhas começaram a comentar na escola, os sobrinhos delas postaram piada no Twitter. Teve até um primo de segundo grau meu, que mora em outra cidade, que me mandou mensagem perguntando se era verdade que eu tinha passado por um exorcismo doméstico. Eu queria cavar um buraco e me enterrar dentro. E enquanto isso tudo acontecia, minha mãe estava lá, toda orgulhosa, como se estivesse vivendo um grande momento de redenção familiar. Ela começou a andar pela casa com um vidrinho de água benta no bolso, espirrando nos cantos da sala, passando perto de mim e jogando umas gotinhas sem nem me avisar. Até na comida ela começou a querer colocar. Teve um almoço que ela fez o sinal da cruz em cima da panela de arroz antes de servir. E claro, sempre com aquelas frases passivo-agressivas: é só para proteger, filha, você vai me agradecer um dia. E como se não bastasse, ela começou a ouvir uns podcasts de misticismo cristão, aquelas coisas de limpeza espiritual por camadas, cura da alma através da oração de libertação, e resolveu que além da segunda visita do padre, ela ia começar a fazer um círculo de oração no meu quarto, uma vez por semana, sempre de manhã, antes de eu acordar. Gente, a primeira vez que eu acordei com 5 mulheres rezando em volta da minha cama, eu achei que tava no meu velório. Juro.
Abri os olhos e vi as 5 de mãos dadas, de olhos fechados, falando juntas: em nome de Jesus, a libertação vai acontecer. Eu dei um grito tão alto que a vizinha da frente veio bater na porta para saber se estava tudo bem. Depois disso, eu comecei a dormir de fone de ouvido, com música no último volume, só para não ouvir as rezas. Passei a trancar a porta do quarto, esconder as chaves, até empurrei a cômoda para frente da porta uma vez, só para garantir que ninguém ia entrar de surpresa. Mas aí, veio a terceira bomba. Minha mãe, sem o menor pudor, resolveu me inscrever num retiro espiritual de final de semana. Sem me perguntar, sem me consultar, sem nem me dar opção. Eu queria dizer que depois de todo aquele circo que minha mãe armou, eu finalmente tive um final de semana de paz. Queria mesmo. Mas a verdade é que o universo decidiu que meu sofrimento ainda não tinha atingido o limite aceitável para uma boa história de tragédia cômica. Na sexta-feira à noite, eu estava achando que ia curtir um descanso, colocar minhas séries em dia, fazer skincare e comer besteira na cama, quando minha mãe bateu na porta do meu quarto com aquela carinha de quem estava aprontando alguma coisa. Ela entrou com um folheto colorido na mão. Um panfleto, todo cheio de fotos de jovens sorrindo, segurando violão com frases tipo renove sua fé, conecte-se com Deus e com novos amigos. E foi com a maior naturalidade do mundo que ela soltou: filha, tenho uma surpresa para você. Amanhã cedinho você vai pro retiro Jovem Luz e Esperança. 3 dias de muita oração, louvor, dinâmicas e integração espiritual. Vai ser maravilhoso. Eu travei. Literalmente. Fiquei olhando pra cara dela por uns 3 segundos, esperando o punchline da piada. Mas não, ela estava falando sério. Eu comecei a rir de nervoso. Perguntei se ela tinha enlouquecido de vez. Disse que não tinha combinado nada disso, que tinha planos pro fim de semana, que nem roupa eu tinha separado pra isso. Mas ela, com aquele jeitinho de chantagem emocional que só mãe sabe fazer, veio com a frase que derruba qualquer argumento: filha, eu já paguei a inscrição. Não dá mais pra cancelar. Eu queria gritar, me jogar no chão e fazer uma cena digna de novela mexicana. Mas o cansaço venceu. Eu só consegui bufar alto, pegar o celular e mandar mensagem pras minhas amigas: gente, socorro, minha mãe me inscreveu num retiro espiritual, tô indo contra a minha vontade. Me desejem sorte. No dia seguinte, às 7 da manhã, lá estava eu, de mochila nas costas, sendo arrastada até a porta do salão paroquial onde o pessoal ia embarcar. Minha mãe me abraçou como se eu estivesse indo para uma missão humanitária em outro continente. Fez o sinal da cruz na minha testa, desejou que Deus abrisse meus olhos, e ainda pediu para uma das coordenadoras do retiro dar uma atenção especial para mim, porque eu estava numa fase de muito afastamento espiritual. Eu queria cavar um túnel e fugir. A viagem até o sítio onde ia acontecer o retiro foi uma mistura de karaokê gospel dentro do ônibus e gente puxando oração em voz alta. Todo mundo super animado, cantando, batendo palma, enquanto eu, no fundinho do ônibus, só queria descer e pegar um Uber de volta para casa. Quando chegamos lá, o cenário parecia bonito, muito verde, um lago, chalé simples, mas o cronograma era de filme de terror. 7 da manhã, oração comunitária. 9, dinâmica de integração. Meio-dia, almoço. 2 da tarde, momento de reflexão. 4, roda de testemunhos. 6 da tarde, adoração. E à noite, vigília de oração até meia-noite. No primeiro dia, eu até tentei participar de boa. Fiquei no meu canto, escutando, fingindo que estava prestando atenção nas palestras, rindo educadamente nas dinâmicas. Mas a partir da terceira vez que alguém veio me abraçar do nada dizendo que sentiu no coração que eu precisava de acolhimento, eu já estava no limite. E a cereja do bolo foi quando, no segundo dia, a coordenadora veio me chamar para dar meu testemunho na frente de todo mundo. Ela veio com aquele sorriso iluminado e soltou: a sua mãe me contou um pouco da sua história, e eu acho que você tem muito para compartilhar com o grupo. Minha história? Que história? A história que minha mãe inventou, né? Porque, pelo visto, ela tinha feito um dossiê sobre minha vida espiritual e entregue para as coordenadoras. Na hora eu inventei uma desculpa qualquer, disse que estava passando mal, que precisava de um tempo sozinha. Fui pro quarto, me tranquei e passei a tarde toda deitada, fingindo dor de cabeça. Quando finalmente chegou o domingo e o ônibus voltou para a cidade, eu desci do veículo com a alma exausta. A primeira coisa que fiz foi mandar mensagem para minha amiga Carol: voltei. Sobrevivi. Mas tô com vontade de virar a teia só de birra. Ela quase teve um ataque de riso com o áudio que eu mandei contando os detalhes.
Cheguei em casa, larguei a mochila na sala, fui direto pro banho, e mal tinha terminado de colocar o pijama, minha mãe entrou no quarto toda empolgada, perguntando como tinha sido a experiência. Eu respirei fundo, contei só o básico, disse que foi tudo muito intenso, porque se eu fosse falar a verdade, a gente ia começar a brigar de novo. Mas ela não se deu por satisfeita. Disse que estava muito feliz, que sabia que aquele retiro ia ser transformador e, adivinha? Disse que já tinha me inscrito para o próximo. Eu quase caí dura. Para piorar, no final do dia, ela me obrigou a ir na missa com ela. E no meio da missa, quem estava lá? O padre da bênção. Quando me viu, ele abriu um sorriso de orelha a orelha e disse alto no microfone, durante o recado final da missa: "Ah, olha ela aí! Nossa querida jovem que recebeu a bênção especial da semana passada. Deus abençoe sua caminhada, viu?" Todo mundo virou para olhar na minha direção. Eu queria que o chão me engolisse. E como se o universo estivesse conspirando para me deixar mais constrangida ainda. Quando cheguei em casa, fui abrir meu Instagram. E o que tinha lá? Uma foto minha no retiro que alguma coordenadora tinha postado na página oficial do grupo com a legenda: "Mais uma jovem tocada pela graça de Deus." Eu, tocada? A única coisa que me tocou naquele retiro foi o sono, a vergonha e a vontade de fugir pro Japão. E é claro que minha mãe compartilhou a foto no grupo da família, com direito à legenda personalizada: "Minha filha, orgulho da mamãe. Deus está agindo." Eu só queria sumir. E olha, se você acha que acabou, calma. Porque na semana seguinte, ela teve outra ideia brilhante. Se você acha que depois de um padre dentro do meu quarto, um retiro espiritual forçado e a minha cara estampada no Instagram da igreja, minha mãe ia finalmente sossegar, meu amor, senta que lá vem mais. Porque o que ela fez na semana seguinte foi o ápice do surto religioso. Eu ainda estava tentando processar os últimos acontecimentos quando, numa tarde de quarta-feira, cheguei em casa da faculdade e me deparei com o que só posso descrever como uma intervenção espiritual nível hard. Logo na porta da sala já tinha sinal de confusão: um saco enorme de sal grosso encostado no canto e uma cruz de madeira de quase 1 metro de altura apoiada na parede. Eu parei ali com a mochila nas costas, encarando aquela decoração nova, tentando entender se eu tinha entrado na casa certa ou se, por acidente, tinha invadido o cenário de algum filme de terror de baixo orçamento. Minha mãe veio da cozinha com o avental ainda sujo de farinha, segurando um pote de vidro cheio de água com alecrim e disse com a maior naturalidade do mundo: "Filha, fica tranquila, hoje a gente vai fazer uma proteção definitiva aqui em casa." Resolvi chamar a irmã Cleonice e o grupo dela de oração. Eu gelei. Irmã Cleonice. O nome já me deu calafrios. Era uma dessas figuras lendárias do bairro, uma senhora de uns 60 e tantos anos, que misturava orações católicas com umas práticas de benzedeira raiz. Tinha fama de tirar quebranto, olho gordo, encosto, e claro, dar aqueles diagnósticos espirituais bem duvidosos. Eu ainda tentei argumentar, dizendo que tinha prova na faculdade, que precisava estudar, que estava com dor de cabeça. Mas foi em vão. Em menos de meia hora, a irmã Cleonice chegou com um grupo de 5 mulheres, todas com Bíblia na mão, vidrinhos de óleo ungido e umas sacolinhas com mais sal grosso. A primeira coisa que elas fizeram foi espalhar montinhos de sal pelos cantos da casa, cada porta, cada janela, até em cima da geladeira teve. E depois começaram um tour pela casa inteira, rezando em voz alta com as mãos estendidas, jogando água benta nos móveis, nos tapetes e, claro, no meu quarto. Eu só conseguia assistir a cena em estado de choque. Elas entraram no meu quarto como se estivessem entrando numa caverna amaldiçoada. Passaram óleo ungido nas paredes, abriram a janela e começaram a gritar umas frases que misturavam oração com ordem de despejo para qualquer entidade que estivesse por ali. A irmã Cleonice até balançou uma toalhinha branca no meio do quarto, como se estivesse enxotando alguma coisa invisível. E o pior, minha mãe acompanhando tudo com lágrimas nos olhos, agradecendo a Deus por aquela limpeza espiritual. Teve um momento em que a irmã me chamou para participar. Pediu para eu ficar no meio do quarto, de olhos fechados, enquanto todas elas faziam um círculo ao meu redor. Eu obedeci, até porque já tinha desistido de lutar. Fiquei ali parada com a sensação de que a qualquer momento alguém ia puxar um tambor debaixo da cama e começar uma sessão de batuque. Teve imposição de mãos, teve oração em línguas, eu acho que era oração em línguas, porque não entendi uma palavra do que ela falou, e teve até o momento dramático da cruz. Sim, a cruz de madeira que estava encostada na sala, veio parar no meu quarto. Elas colocaram a cruz no chão, em pé, bem no canto perto da minha escrivaninha. Minha mãe disse que era para garantir que o ambiente continuasse purificado durante a noite.
Agora, você consegue imaginar como eu dormi naquela noite, com uma cruz de 1 metro de altura me encarando da parede, o quarto inteiro cheirando a óleo de mirra, e o chão com sal grosso espalhado igual areia de praia? Pois é, nem eu. Mas o drama não parou por aí. No dia seguinte, quando acordei e fui abrir a janela, dei de cara com o quê? 3 vizinhas paradas na calçada, olhando para minha casa, cochichando. Uma delas segurava o celular apontado para cá. Eu só conseguia pensar numa coisa: pronto. Agora minha vida virou conteúdo de grupo de WhatsApp de novo. Fui tomar café na cozinha e escutei minha mãe no telefone, contando os detalhes para a tia Marlene, que mora em outra cidade. Ela narrava tudo como se fosse um reality show, dizendo que o clima da casa tinha mudado completamente, que até o cachorro estava mais calmo depois da limpeza, e que ela sentiu um peso saindo dos ombros. Eu só conseguia pensar no trabalho que ia ter para limpar aquele sal grosso todo depois. E aí, como se não bastasse a bagunça física, começou o pós-operacional. Minha mãe inventou que eu devia começar a participar das reuniões semanais de oração na casa da Dona Lourdes. Disse que era para manter a proteção espiritual. Eu recusei na hora, claro, mas ela não aceitou como não. Passou a deixar no meu criado mudo livretos de oração, folhetos de encontros jovens e até um terço fluorescente, que brilha no escuro, juro por Deus, para eu rezar antes de dormir. E enquanto tudo isso acontecia, minhas amigas continuavam fazendo piada no grupo. Cada uma inventava um meme novo com a minha saga espiritual. Já me chamaram de exorcista de bairro, a menina do quarto amaldiçoado, e até padroeira das rebeldes involuntárias. E eu, só tentando sobreviver. Mas, como tudo na vida, ainda faltava o grande finale. Porque no final daquela semana, a maior vergonha de todas ainda estava por vir. Depois de tudo que já tinha acontecido, eu juro que achei que nada mais podia me surpreender. Mas claro, subestimei minha mãe. Porque se tem uma coisa que ela sabe fazer é superar os próprios limites. O ápice da vergonha chegou num domingo, 2 semanas depois da famosa limpeza espiritual com a irmã Cleonice e o exército de oração dela. Era o dia da missa de jovens na paróquia. Minha mãe já estava empolgada desde a sexta-feira, dizendo que ia ser uma celebração linda, que ia ter um momento especial para os jovens afastados da fé, mas eu, inocente, achei que ela estava só no modo mãezona religiosa normal. Ah, pobre de mim! O domingo começou com ela me acordando às 7 da manhã, com música gospel no último volume e gritando pela casa: "Vamos, minha filha! Hoje é o seu dia! Deus tem uma palavra para você!" Eu, com a cara amassada e o cabelo parecendo um ninho de passarinho, só consegui resmungar: "Mãe, pelo amor de Deus, me deixa dormir mais um pouco." Mas não teve trégua. Ela praticamente me arrastou para fora da cama. Disse que já tinha separado minha roupa, que era para eu ir bem apresentável, porque o padre ia fazer uma oração especial pelos jovens em processo de transformação espiritual. O que eu não sabia era que o tal processo de transformação tinha meu nome e sobrenome cravados na pauta da missa. Chegamos na igreja e logo de cara, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Tava tudo muito cheio. Mais cheio do que o normal. Tinha até gente que eu sabia que não era da paróquia. Gente de outros bairros. Eu estranhei, mas continuei andando. Até que encontrei a Carol, minha amiga, sentada num dos bancos da frente, com a cara mais debochada do mundo. Quando me aproximei, ela só sussurrou: "Amiga, cê tá pronta pro vexame? Porque hoje, o babado é forte." Eu nem consegui responder. Só fiquei olhando para ela com cara de interrogação. A missa começou, tudo normal, cantos, leituras, o sermão, até que no finalzinho o padre pediu silêncio. Disse que ia fazer uma oração de libertação e acolhimento para uma jovem da comunidade que vinha passando por um processo difícil de distanciamento espiritual. Na hora, eu senti um frio na espinha. E antes que eu pudesse pensar em fugir, ele falou meu nome, em alto e bom som, microfone ligado, ecoando pela igreja inteira. Eu congelei. Todo mundo virou para me olhar. Senti os olhares pesando nas minhas costas. Tive vontade de evaporar. Mas minha mãe, ela já estava em pé batendo palma, emocionadíssima, quase puxando uma salva de palmas coletiva. O padre me chamou lá na frente. Disse que aquele era um momento de renovação, de acolhimento, que a comunidade inteira estava rezando por mim nas últimas semanas. Sim, gente. O bairro inteiro estava sabendo da minha saga espiritual. Ele pediu para todo mundo estender as mãos na minha direção. Aquele mar de braços estendidos, e eu lá, de cabeça baixa, com vontade de chorar de vergonha. E claro, o padre fez uma oração longa, daquelas com direito à imposição de mãos, pedidos de fortalecimento da fé, de afastamento das más influências, de libertação das amaras espirituais.
Teve gente chorando, gente falando amém em voz alta, e eu? Só queria desmaiar para sair dali de maca. Quando terminou, teve gente vindo me abraçar, dizendo que estava torcendo por mim, que eu era muito amada, que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu agradeci, claro, com aquele sorriso falso de quem tá só tentando sobreviver. Voltamos para casa e eu achei que o pesadelo tinha acabado. Mas que nada! No começo da noite, minha mãe me chama na sala e diz com a maior empolgação do mundo: Filha, hoje vai ter uma vigília especial, dentro do seu quarto. Eu congelei. Ela disse que convidou algumas mulheres do grupo de oração, que iam passar a noite rezando por mim, pedindo proteção, bênçãos, luz, força, tudo dentro do meu quarto. Gente, foi um circo. Montaram velas nos 4 cantos do cômodo. Levaram uma caixa de som pequena para tocar músicas de louvor. Fizeram rodízio de oração. Enquanto umas rezavam em voz alta, outras ficavam ajoelhadas de olhos fechados. Teve um momento que começaram a cantar em coro. Tudo isso, enquanto eu tentava fingir que estava dormindo, enfiada debaixo do meu edredom, com o travesseiro enfiado na cara para abafar o som. Para piorar, a Carol, claro, ficou sabendo. Me mandou mensagem na madrugada: Amiga, você tá dormindo na ala de internação espiritual, é isso mesmo? Eu quis rir, mas só consegui chorar de cansaço. No dia seguinte, acordei com cheiro de vela apagada, chão cheio de cera escorrida e meu abajur com glitter de alguma das decorações improvisadas que elas trouxeram. Minha mãe? Super satisfeita. Disse que estava orgulhosa, que agora eu ia começar uma nova fase, que a libertação espiritual tinha sido um sucesso. E eu? Só pensando em como fugir de casa sem deixar rastros. Mas calma, porque ainda faltava o grande finale mesmo, a cereja de todo esse bolo de vexame, que aconteceu logo depois disso. Se você acha que o auge da vergonha tinha sido a vigília dentro do meu quarto, segura essa. Porque o grande finale que minha mãe preparou conseguiu superar absolutamente tudo que já tinha acontecido até então. Eu já estava numa fase de aceitar o caos. Dormia com fones de ouvido para não ouvir as rezas de madrugada, fingia que não via o grupo de WhatsApp das mães me usando como exemplo de jovem rebelde em processo de restauração espiritual, e já tinha até me acostumado a viver com cheiro de incenso impregnado nas roupas. Mas claro, minha mãe sempre tinha um passo além para dar. O que aconteceu foi o seguinte: naquela mesma semana a paróquia resolveu fazer uma live de oração. Um evento online, transmitido direto da igreja com o tema Libertação e Renovação dos Jovens. Adivinha quem foi uma das convidadas especiais da noite? Exatamente. Eu, sem saber, sem ser consultada, sem autorização. Minha mãe simplesmente me inscreveu para dar um testemunho de superação. Isso mesmo. Segundo ela, era só uma participação rápida, que eu nem precisava falar nada se não quisesse, que era só para mostrar meu rostinho, para incentivar outros jovens a aceitarem a luz de Deus. O problema é que ela esqueceu de mencionar esse detalhe para mim. Eu só descobri no dia da live. Estava deitada no meu momento de paz, comendo miojo e vendo vídeo no TikTok, quando de repente minha mãe entra no quarto, toda empolgada com o celular na mão, dizendo: Filha, arruma esse cabelo rapidinho, passa um batonzinho, que daqui a pouco o pessoal da igreja vai te chamar no link ao vivo. Eu paralisei. Achei que ela estava brincando. Mas não. Ela já tinha falado com o coordenador da transmissão, já tinha passado meu contato, já tinha até mandado uma foto minha para divulgação no Instagram da paróquia. Eu fui olhar, e lá estava eu numa montagem horrorosa com a legenda: Hoje à noite, o testemunho inspirador de uma jovem que está redescobrindo sua fé. Gente, eu entrei em pânico. Comecei a gritar: Mãe, como assim? Eu não autorizei nada disso. Você tá maluca? E ela, com a maior calma do mundo: Filha, não precisa exagerar. É só uma livezinha. Vai ser rápido. E é pelo bem da sua alma. Eu não sabia se ria, se chorava ou se pulava da janela. Tentei sair de casa, pegar minhas coisas e fugir para a casa da Carol, mas claro, minha mãe tinha trancado o portão e escondido a chave. Ela estava decidida que eu ia participar daquela live, nem que fosse arrastada. Quando deu o horário, ela me empurrou para frente do celular dela, que já estava conectado na transmissão. Lá estavam todos os rostos conhecidos da igreja, o padre, as tias da oração, os jovens do grupo de canto, e eu, com a cara de quem tinha acabado de sair de um sequestro. O coordenador fez aquela introdução dramática. Hoje temos conosco uma jovem muito especial que passou por momentos difíceis, mas que está vivendo um lindo processo de reconexão com Deus. Vamos receber com muito carinho, nossa querida. E antes que ele dissesse meu nome, eu já tinha desligado a câmera. Isso mesmo.
Na impulsividade do desespero, eu meti o dedo no botão e encerrei a chamada. Fiquei parada, respirando fundo, com o coração acelerado, pensando nas consequências. Minha mãe ficou em choque. Olhou para mim com aquela cara de decepção que só mãe sabe fazer. Teve um silêncio de uns 5 segundos. Depois ela saiu da sala bufando, falando que eu estava resistindo ao chamado divino, que era imaturidade espiritual, e que um dia eu ia me arrepender. As mensagens começaram a chegar no meu WhatsApp em menos de 2 minutos. Uma chuva de gente perguntando o que tinha acontecido, se minha internet tinha caído, se eu estava passando mal. Teve até quem dissesse que achava que minha reação foi um sinal de libertação acontecendo ao vivo. Eu nem sabia o que responder. Só queria sumir. No dia seguinte, quando fui até a padaria, fui recebida com olhares misturados entre pena e julgamento. Dona Cida, a fofoqueira mor, me chamou de canto e soltou: "Menina, ontem foi emocionante, viu? Quando você desligou, a gente achou que o Espírito Santo tinha te pegado de jeito. Foi forte demais." Eu só consegui dar um sorriso amarelo, comprar meu pão e ir embora. Em casa, o clima ficou tenso por uns dias. Minha mãe entrou no modo meio drama, meio ressentida, passou a me dar sermão passivo-agressivo durante o café da manhã, soltava frases tipo: "Tem gente que rejeita o chamado, mas Deus sabe a hora certa de agir." Até tentou marcar outra reunião de oração, mas dessa vez eu fui mais rápida e deixei claro que se ela chamasse mais alguém para dentro do meu quarto sem meu consentimento, eu ia fazer um escândalo digno de virar matéria de jornal. Aos poucos, as coisas foram voltando ao normal. Ou melhor, ao que eu posso chamar de normal depois de tudo isso. Minha mãe ainda dá umas investidas religiosas de vez em quando, me manda link de live de oração, compartilha versículos no grupo da família, mas pelo menos agora ela pensa 2 vezes antes de transformar meu quarto em palco de show gospel sem me avisar. E eu, bom, continuo rindo de nervoso cada vez que lembro dessa fase. Porque sinceramente, se alguém me contasse essa história, eu ia achar que era exagero. Mas não, foi tudo real. Até demais. Se inscreve e ativa o sininho para mais.